Olá, você telespectador, telespectadora da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje a gente traz um debate super interessante com a entrevistada Itla Araújo, ela que é advogada e também ativista, dos direitos da pessoa com deficiência, em especial das pessoas com autismo, que já está aqui ao nosso lado. Seja muito bem-vinda ao programa, Itla. Obrigada, Beni, é um prazer, estarmos aqui para falarmos dos direitos da pessoa com TEA e pessoa com deficiência de maneira geral. Itla, e a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, sobre muitas pautas, muitas lutas, Mas como começou esse ativismo em prol das pessoas com deficiência, em especial das pessoas com autismo? A gente sempre costuma relatar que a motivação para nos reunirmos, inicialmente sempre foi o diagnóstico dos nossos filhos, né? Então, as mães costumam se reunir em grupos, mas a motivação principal foi durante a discussão da taxatividade do rol da ANS, que isso aconteceu em 2022. Então, a partir desse momento, a gente formamos um grupo direcionado, intitulamos Famílias que Lutam, porque partindo do princípio que não apenas as mães deveriam estar naquele espaço de ativismo, de discussão, de luta pelos direitos, mas também pais, irmãos, avós, né? Então, Famílias que Lutam surgiu no bojo dessa discussão de luta contra a taxatividade do rol da ANS. E tu tá falando assim, nós somos, porque ela faz parte de um coletivo, justamente como você já falou aí do nome, e hoje reúne quantas mães, quantos familiares esse coletivo? No momento, no nosso grupo do Instagram, nós temos em média 190 pessoas, porque nós temos dois grupos, né? Existe um grupo maior, que já está há mais tempo, e existe um grupo, que é o grupo do acolhimento. Aquela mãe que recebe o seu diagnóstico, a gente deixa eles, pais também, né? E um grupo menor, que eles podem falar à vontade, tirar dúvidas. Então, depois de um certo tempo, a gente migra para esse grupo maior. Temos um Instagram, né? Existem, sim, pessoas que não gostam de estar em grupos. Eu, particularmente, fico à força. Mas temos nosso Instagram, que através do Instagram nós estamos sempre tirando dúvida, fazendo acolhimento, divulgando, nossas mobilizações e estamos aí à disposição. E aí, Itla, só para a gente entender, essas discussões começaram na internet, mas culminaram também nas ruas, porque vocês também foram protagonistas de alguns protestos, de algumas lutas também junto a alguns órgãos e entidades aqui no município, né? É algo que é muito comum dentro do nosso coletivo, né? É esse ativismo contra as violações de direitos, que não são poucos, né? Mas em relação a propostas de lei, em Mossoró nós começamos a discutir o colar de girassol. Na época, o colar de girassol, ele só existiu em 3 estados, né? Nós discutimos, fizemos um trabalho de conscientização, fizemos a distribuição de alguns colares de girassol e levamos a proposta para um vereador e essa lei chegou a ser aprovada. As outras ações, geralmente, nós recebemos, através do nosso Instagram ou também no grupo do WhatsApp, muitas violações de direitos. Então, diante disso, nós fazemos ofícios, geralmente à prefeitura, encaminhamos demandas junto ao Ministério Público, sempre com o objetivo de discutirmos ampliações de direito, como também violações. Itla, e especificamente do colar de girassol é uma ferramenta importante, porque mostra ali a identificação da pessoa com autismo, porque muitas vezes, por exemplo, às vezes em filas, a gente vê mãe no preferencial com filhos pequenos e a gente só, por que ou adolescentes, enfim, por que essa mulher está furando a fila, E o colar justamente é para identificar essas pessoas, Exato. O colar quebra-cabeça, ele foi instituído pela Lei Berenice Piana, a Lei 12.764 de 2012, que é um colar amplamente divulgado já em âmbito nacional. O colar de girassol, ele amplia, o do quebra-cabeça é direcionado para as pessoas com TEA e o colar de girassol
para todas as pessoas com deficiências invisíveis. Às vezes você tem uma surdez, que a pessoa não percebe, que é uma pessoa com deficiência. Então, tanto o colar de girassol como de quebra-cabeça serve para nos trazer essa conscientização de quando você vê alguém utilizando aquele colar, não fazer tantos julgamentos, né? A gente sabe o quanto as barreiras atitudinais, elas nos causam sofrimento. Porque a gente escuta relato de várias famílias, eu estava na fila do supermercado e mesmo usando o colar, alguém chegou lá e disse que meu filho poderia esperar, então precisamos sim ampliar essa discussão, não só o conhecimento do colar, mas principalmente o respeito das pessoas. E também outra pauta muito importante do coletivo é a questão da inclusão na educação, né? A gente sabe das barreiras que são enfrentadas, principalmente pelas pessoas com deficiência, mas essa é uma luta constante que também já tem alguns avanços, né? Isso. A Lei Berenice Piana nos indica que, em casos de comprovada necessidade, quando eu falo em comprovada necessidade, há necessidade, sim, da criança ter um laudo médico em que indique a necessidade do professor auxiliar. Tendo estipulado em laudo médico, a família vai procurar a escola no ato da matrícula, ou mesmo posteriormente, e vai informar da necessidade, né? E a escola vai fazer um encaminhamento junto à Secretaria de Educação. Essa é a parte teórica. A parte prática é que é constante a violação desse direito. No município de Mossoró, dados de 2023, obtidos através do Ministério Público, por quê? Porque eu fiz esse requerimento, né? Nós, enquanto coletivo, solicitamos essa informação à Secretaria de Educação e esse pedido nosso foi arquivado e nós precisamos recorrer ao Ministério Público. No município de Mossoró, dados de 2023, nós temos 1.179 crianças com deficiência, né? Surdez, deficiência física, autismo e deficiência intelectual. Então, algo que a gente não sabe, para que a gente possa fazer esse contraponto temos 1.179 crianças. Quantos professores auxiliares foram contratados? Nós não temos esses dados, que seriam muito importantes para que a gente fizesse esse contraponto, vendo se realmente o direito à educação, nesse sentido de ter acesso ao professor auxiliar, está sendo respeitado. Além do professor auxiliar no ambiente escolar, há também o direito a tarefas adaptadas. É algo que não é também cumprido no nosso município. A gente sabe a dificuldade não só da criança autista, a criança com deficiência intelectual, ela também tem uma certa dificuldade. Daí a necessidade que essas tarefas sejam adaptadas, né? E outro direito também é a elaboração do PEI. O que é o PEI? Plano Educacional Individualizado. Esse plano, ele deve ser construído juntamente com a família, porque nesse plano a gente vai fazer um levantamento, que habilidades a criança já tem e quais habilidades que ela precisa adquirir. Um exemplo básico, né? Como você vai construir um PEI falando sobre a criança ter a habilidade de cortar um papel se ela ainda não consegue rasgar? Porque para uma criança que não tem deficiência, rasgar um papel é algo super normal. Mas para uma criança com deficiência, exige muito dela. Então, algo que é constante, a ausência de professor auxiliar, a ausência de tarefas adaptadas e principalmente a elaboração de PEI no nosso município. O que é muito importante é que vocês têm as metas muito visíveis, né? Nós precisamos disso, disso e disso. E o triste é que, por exemplo, órgãos importantes como as secretarias municipais, aqui no município nós temos pastas especiais dedicadas às pessoas com deficiência e que não têm o mínimo de números, de dados que possam auxiliar para que esses objetivos sejam alcançados, né? Isso é muito triste, falando da realidade política aqui do município. É algo que o coletivo, não só o coletivo, outros grupos também na cidade têm discutido, é a necessidade de nós termos um senso da inclusão no nosso município. Como vamos nortear políticas públicas se nós não temos esse senso? E se temos
Porque, às vezes, quando a gente procura alguma secretaria no município, eles falam que tem os dados. E por que não a população ter acesso a esses dados? Esse número que eu falei em relação à educação, nós precisamos mobilizar o Ministério Público. Imagine no nosso município, a gente conseguindo ter um censo de inclusão, sendo feito por bairro, bairro tal se concentra o maior número de pessoas com deficiência física. Ali já poderia nortear, né, a implantação, a construção de uma praça que tivesse, por exemplo, um balanço para crianças de cadeira de roda. Porque um assunto que a gente também debate é a questão do lazer, né? Quais são as ofertas de lazer que nós temos no nosso município? Nosso coletivo, há quase 2 anos, nós realizamos no Parque Municipal um evento que tem por nome Domingo Inclusivo. Ele acontece sempre no último domingo do mês, né? A ideia de levar o Domingo Inclusivo para o Parque Municipal foi que a gente pudesse trazer a discussão do acesso e da permanência da pessoa com deficiência dentro do Parque Municipal. Porque se você parar para analisar, a gente percebe o quanto o nosso parque não é inclusivo. Imagina uma pessoa que chega lá com baixa visão, ou uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, como ela vai sair do estacionamento para ter acesso ao parque? Outra coisa, no nosso parque, nós não temos estacionamento direcionado para as pessoas com deficiência. Então, é algo urgente que o município precisa atuar nesse sentido. E esse senso da inclusão, como você bem pontuou, né, seria muito importante para nortear essas políticas públicas e para que também as pastas aqui do município que cuidam das pessoas com deficiência tenham ações mais efetivas delineadas, né? Então, é realmente uma pesquisa importante que o município precisaria investir o quanto antes, né, Ítalo? Muito interessante, porque e não é algo difícil de fazer. Você pode buscar a pasta de saúde, que dentro das UBSs você vai encontrar esse número. Lógico, vai ser difícil a gente ter um número fidedigno, porque muitos que têm plano de saúde não utilizam o posto de saúde. Mas a gente também tem outra frente de trabalho que poderia ser feita através da pasta da educação, né? Estaria fora desse quantitativo os alunos de escola particulares, mas pelo menos nós teríamos um norte para que norteasse, né, ações direcionadas para as pessoas com deficiência. E que a inclusão seja realmente efetiva, né, e não apenas uma palavra vazia e com falta de ações aí para as pessoas com deficiência. É isso, Ítala, esse foi o nosso primeiro bloco, né? A gente conheceu um pouquinho mais da luta da pessoa com deficiência através do coletivo que Ítala faz parte. No segundo bloco, a gente conhece um pouquinho mais das ações desse coletivo aqui no Diálogo e Política. A gente volta já. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação e muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução.
volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política, hoje conhecendo um pouquinho mais dos direitos, né, já conquistados e também das lutas da pessoa com deficiência, em especial das pessoas com autismo. E para falar sobre o tema, a gente recebe a advogada e ativista dos direitos da pessoa com deficiência, Ítala Araújo, que falava no primeiro bloco, né, sobre as lutas, sobre as pautas, as discussões, também o acompanhamento de políticas públicas e também da ausência delas, né, como a gente viu. Principalmente. E nesse segundo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre o trabalho do coletivo, né, que tem também alguns projetos, como você falava, do Domingo no Parque, né, que é um Domingo Inclusivo. Domingo Inclusivo, que é aqui no Parque Municipal que acontece. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto. O Domingo Inclusivo surgiu porque nós sentíamos no nosso município aquela ausência de uma opção de lazer, né, para os nossos filhos. Nossa demanda é uma demanda muito constante em clínicas, né? E em clínicas nós estamos trabalhando as habilidades dos nossos filhos. Tendo um projeto como o Domingo Inclusivo, seria uma opção da gente, testar essas habilidades, né? Levar essas habilidades que estão sendo construídas pelos profissionais e principalmente a importância desse momento de socialização no parque. Então, o Domingo Inclusivo ele acontece sempre no último domingo do mês, dentro do Parque Municipal, a partir das 4 horas. Lembrando que você, enquanto profissional ou enquanto proprietário de clínica, que queira se voluntariar no projeto Domingo Inclusivo, é só entrar em contato através do nosso Instagram, né, e a gente vai fazer esse contato para combinar a sua participação, o que é muito importante, né? Porque nós temos como meta fazer a ampliação do Domingo Inclusivo para os bairros. Por quê? Muitas mães nos relatam que não tem como chegar no Parque Municipal, porque tem um custo de deslocamento, né? Sim. Em abril desse ano e do ano passado, nós realizamos as ações do Abril Inclusivo nos bairros. Nós realizamos Domingo Inclusivo no Santo Antônio, no Liberdade, no Alta Conceição e na Abolição 4. Então, ao longo desses anos que nós já estamos no Famílias que Lutam, e através de doações de várias pessoas, às vezes até pessoas que não têm filhos autistas, mas que admiram o nosso trabalho, né? Se sensibilizam nós já adquirimos alguns recursos, então é você fazer algo pouco e ter uma retribuição gigante. Porque você chega num bairro periférico com uma caixa de sorvete, pipoca e um pula-pula, ali você faz a festa para as crianças e você conversa com as mães, você faz um acolhimento, né? Então é uma rede do bem. E se você tiver interesse de participar, sinta-se convidado. E aí, como você falou aí, a questão dos voluntários, né, dos profissionais da saúde, e a gente sabe que a saúde em específico é uma barreira gigantesca, né, para as pessoas com deficiência, começando pelos altos custos dos tratamentos, né, começando também pela falta de profissionais, a gente passa por isso, inclusive na rede municipal, né, nos atendimentos básicos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pauta, né, é importante também trazer esse tema, né. No quesito de saúde no nosso município, o que eu trago de mais importante é a falta de acesso a um tratamento adequado. A política nacional, né, através da Lei Berenice Piana, como também a política estadual, que é uma lei do deputado Ezequiel, tanto a estadual como a nacional, eles elencam vários direitos, né, no quesito de saúde, acesso a um diagnóstico precoce, que não é realidade do nosso município. Eu tenho uma denúncia de 2020, junto ao Ministério Público, da ausência de neuropediatra. Naquele momento nós não tínhamos em Mossoró neuropediatra. Hoje nós temos, inclusive, um excelente profissional, o Dr. Cidione, porém nós temos filas quilométricas. A espera por uma simples consulta com o neuropediatra no nosso município, às vezes chega a 2 anos. Eu falo isso porque eu tenho... aconteceu comigo, né? Meu filho entrou na fila do SUS em 2020 e ele foi chamado para consulta com o neuropediatra em dezembro de 2023. Então, não é um caso isolado. A gente vê constantemente relatos nos grupos, no Instagram,
que essa é a realidade. Então, se você não tem acesso à consulta com o neuropediatra, isso vai impedir que você tenha acesso ao tratamento adequado, que é o quê? Acesso a um psicólogo, acesso a um fono, acesso a um TO, e daí você conseguir fechar o laudo para começar a usufruir dos direitos. Porque você só acessa um professor auxiliar se você tiver o laudo fechado. Você só acessa um BPC-LOAS se você tiver o laudo fechado. Então, muitas crianças estão tendo o seu desenvolvimento prejudicado, estão perdendo as suas janelas de oportunidade porque não têm acesso ao tratamento. E a gente sabe, quando você fala do desenvolvimento prejudicado, a gente sabe que o autismo com tratamento, ele pode ser o grau diminuído, né? Posso dizer assim, o grau, ele pode diminuir, né? Os profissionais de saúde, essa é a fala deles que eu vou usar. No autismo, nós temos 3 níveis de suporte, né? 1, 2 e 3. Então, uma criança tendo acesso, primeiro, a um diagnóstico precoce e uma carga horária intensiva de terapias, ele vai sim conseguir adquirir habilidades e ele pode passear entre os níveis, né? É algo que acontece com meu filho. Meu filho teve o diagnóstico antes dos 2 anos, porque a intervenção precoce dele foi mais ou menos com 11 meses. Isso porque não era SUS, né? Era plano de saúde, eu tive que brigar, mas conseguimos. Então, hoje eu já posso dizer, eu não, os médicos, que ele é um nível de suporte 1. Porque naquele momento ele não falava. Com a carga horária intensa de fono, ele já começou a falar. E outras coisas que ele foi desenvolvendo. E justamente o plano de saúde era um tema que eu queria que você abordasse, porque além das negativas de profissionais, né, da falta de profissionais, das longas filas de espera, ainda tem as negativas dos planos de saúde que negam os direitos de tratamento para as pessoas com deficiência, né? Essa é a nossa realidade. Nós sofremos no SUS e sofremos também com as operadoras de plano de saúde, né? É muito comum as operadoras de planos de saúde negarem o atendimento. Daí é outra ação do nosso coletivo, né? Em 2021, nós realizamos denúncias contra 2 operadoras, a operadora Unimed e a operadora Apivida, né? E para nossa vitória, querendo enfatizar sempre, pessoal, que muitas vezes a gente encontra pais, mães desacreditados, né? Não adianta ir no Ministério Público, não vão fazer nada. Vamos. Pode demorar? Pode. Eu não queria que demorasse, mas demora, né? Essa nossa denúncia de 2021, ela agora está tramitando na Justiça, ela é uma ação civil pública, né? A promotora, a quem eu agradeço sempre a atenção às nossas demandas, a promotora Ana Jimenez. E estamos sempre com embates contra os planos de saúde. Não tem profissionais suficientes, o que obrigam as famílias a judicializarem. Através dessa ação civil pública, talvez a gente consiga exigir da Unimed, foi um dos pontos que nós colocamos, que a gente tem uma grande quantitativo de crianças com TEA, com deficiência, e nós temos poucos profissionais. Isso obriga os pais a terem que judicializar, né? Se através dessa ação civil pública a gente consiga fazer com que os planos de saúde ampliem, a gente consequentemente vai reduzir a judicialização. Isso seria um sonho, né? Isso, uma grande vitória. Já temos uma grande vitória, porque no momento da denúncia, a Unimed Natal estava exigindo dos pais a permanência nas clínicas, gerando um token para o atendimento, né? Como é que um pai vai deixar de trabalhar e vai ficar lá na recepção da clínica, ou mesmo no seu trabalho, gerando de 1 em 1 hora um token para o atendimento, né? Atrapalha a rotina de todo mundo. E semana passada, quando eu estive com a promotora, já saiu uma decisão favorável ao pedido do Ministério Público, impedindo a Unimed de fazer esse tipo de exigência. Então, já é uma grande vitória, né? Daí a importância de estarmos sempre diante de uma violação de direito. Você pode contratar um advogado particular de sua confiança, sim, mas também você pode buscar salvaguardar o seu direito, tanto na Defensoria Pública, como em casos coletivos, no Ministério Público.
O que não pode é se calar, né, diante dos direitos violados. Por isso que o nome do nosso coletivo é Famílias que Lutam. Não podemos deixar de lutar, porque, afinal de contas, se nós deixarmos de lutar pelos direitos dos nossos filhos, né? Quem vai lutar? Então, nossa luta é constante, é dolorosa, é sofrida, sim, mas nós não temos outra opção. Não podemos nos calar diante da violação dos direitos dos nossos filhos. E é muito bacana o nome do coletivo, porque envolve, né, a família e toda uma comunidade. Então, de certa forma, gera o sentimento, de certa forma não, gera o sentimento de pertença, né? Que você não está sozinho, que você tem suporte, que você tem apoio. E como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais desse coletivo, né? Vocês falou que vocês são atuantes nas redes sociais. Se você quiser divulgar para quem está em casa, de repente procurar, tirar uma dúvida. O nosso coletivo, o nosso perfil no Instagram é Famílias que Lutam, né? Querendo conhecer melhor o coletivo, todo último domingo do mês nós estamos no Parque Municipal. Geralmente a gente faz um anúncio com uma certa antecedência, né? E estamos lá de braços abertos. Não é um coletivo que seja direcionado apenas para pessoas autistas, né? A gente contempla todas as deficiências e estamos lá tentando fazer o que dá para a gente fazer. Cada um tem sua demanda, tem seu trabalho, mas o momento de encontro é um momento muito rico para todo mundo. Às vezes, quando nós estamos reunidos no parque, às vezes de longe, aí alguma mãe que está num processo de investigação nos procura, vai ali, já conversa, pega o telefone de alguém do grupo que pode ajudar. Então, a gente tem um lema que a inclusão de todos depende da ação de cada um de nós, né? Se cada um se mobilizar de uma forma, você não pode estar no evento, mas você pode divulgar para aquela sua amiga lá na escola que está desconfiando que o menino é autista. Olha, existe um coletivo que você pode procurar, lembrando também da importância de outros movimentos na nossa cidade, né? Nós temos o coletivo Famílias que Lutam, o qual eu participo, juntamente com outras mães, né? Cada um ajuda como pode. Nós temos a Associação Amor, temos o coletivo Mães Atípicas e tem vários outros grupos, grupos formados em grupo de WhatsApp, né? Então, você procura o grupo que você se sentir melhor, né? E o importante é que você se engaje na luta, porque a maternidade atípica, em alguns momentos, né, ela nos traz a necessidade de estarmos acompanhadas, porque sabemos que saúde mental materna, nós saímos agora do mês de maio, né, Maio Furtacô, e é importante ressaltar a necessidade também de maior investimento em relação à saúde mental do nosso município. Então, não esteja só, procure um grupo em que melhor você se sinta bem e participe dos movimentos, porque a gente só vai conseguir mobilizar executivo, legislativo, se nós, familiares de pessoas com deficiência, se nós estivermos juntos. E é muito importante falar sobre a saúde mental das mães, porque, como você bem falou, né, às vezes o diagnóstico é aquele momento ali que você perde o chão, né, que você não sabe em quem se apoiar. Muitas vezes há o não suporte dos maridos, né, que muitas vezes também deixam de lado e deixam todo esse papel para a mãe. E a gente sabe como as mães se desdobram, já trabalham fora, cuidam dos filhos, cuidam da casa, têm suas profissões. Então, é muito importante que também seja priorizada a saúde mental dessas mulheres, né? Muito importante, principalmente porque geralmente quem deixa de trabalhar é a mulher. Então, às vezes, aquela mulher que fez faculdade, mestrado, ela tem que decidir: eu termino meu mestrado ou eu invisto, porque a carga horária necessária é gigante. Então, estar em um grupo, você já marca um café, você vai num evento, você está com raiva do plano de saúde, você vai lá no grupo e fala, outras comentam, está com raiva porque está sem um professor auxiliar. O importante é que você não esteja só, porque no nosso município, como também no plano de saúde, é muito difícil você ter acesso. Você tem sempre, o lema é lutar, brigar. Por isso que a gente dentro do grupo, a gente brinca e sempre se intitula Mãe Onça,
porque a briga é constante. Que bacana. Então tá aí, Ítala, né? Ela que veio aqui para falar um pouquinho sobre essa luta, né? Sobre as pautas das pessoas com deficiência, em especial das pessoas com autismo, que tem muitas lutas, muitas histórias, muitas negativas, mas também muitos avanços, né, Ítala? A gente não pode negar isso. Então eu quero deixar espaço aberto aqui que você venha outras vezes trazendo pautas importantes, falando sobre políticas públicas, que é o que mais interessa, né, para assegurar os direitos da pessoa com deficiência aqui no município. Deixar o recado, né, isso me veio à mente agora, quando eu me formei em economia, que na época era monografia. Eu coloquei uma frase que eu sempre uso em momentos difíceis, que não há vitória sem luta, né? Então, para que a gente consiga aprovar uma lei, para que a gente tenha maior investimento direcionado a uma política pública, seja ela de lazer, educação, saúde, nós precisamos sim lutar. Nós precisamos sim ir lá na Câmara, fazer indicação da lei, cobrar do vereador que você votou, ir no Ministério Público. Então, se você não se sentir bem preparada ou com condições de ir, eu sempre digo, não vá só, chame uma amiga para ir junto. Ei, vamos no Ministério Público fazer o relato que na escola dos nossos filhos nós estamos sem professor auxiliar, né? Então, vamos estimular cada vez mais essa rede de apoio, porque a gente só tem a crescer. E obrigada pelo espaço, né? O coletivo está sempre à disposição. Muito obrigada a você pela presença, viu? Vem outras vezes. Virei. E você aí do outro lado também, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Você já sabe, você nos acompanha pelos canais 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Se você perder o nosso programa ao vivo, eu tenho uma boa notícia. Você pode acompanhar, rever o nosso conteúdo através do YouTube. É só buscar por TV Câmara Mossoró e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.